E a gente deve ver o TikTok passando o Facebook nos próximos anos. E literalmente, daqui 2 anos, a briga Instagram TikTok vai ser Palmeiras e Corinthians aí. Então eu pergunto, você é o gerente de marketing do banco, responsável pelas redes sociais, tem um time dela lá, Não. etc. Qual foi o alcance da sua marca em todas as redes sociais ano passado? Ninguém sabe, cara. Na época que eu entrei, o Unicef arrecadava com doações que vinham pela internet em torno de R$ 1.500 por mês. Então o Unicef já tem um conhecimento, já tinha, e hoje mais ainda, em outras formas de captação, mas naquele momento o digital não era um conhecimento deles. E aí foi por isso que eu cheguei lá. Quando eu saí, a gente estava arrecadando por ano. E aí quando a gente fala de quantidade, né, de volume, de informação, de dados e tudo mais, aí eu volto para essa questão de nós, seres humanos, consumimos essa quantidade de conteúdo. O uso das telas, principalmente dos celulares, ele foi totalmente um uso indiscriminado. E isso está mostrando agora as suas consequências. Pela primeira vez da história, a gente vai ter uma geração com um QI menor que a geração anterior. A internet morreu. Acabei de escutar essa notícia agora, mas parece que isso não é de agora, não. Você não mais produz conteúdo, você não mais escuta o conteúdo. É muito conteúdo. O que está acontecendo com a gente nesse momento, nesse universo de tecnologia, de conteúdo, de consumo, de inteligência artificial? Eu tenho um cara hoje aqui nesse episódio que a gente só conversou um pouquinho antes de começar aqui a gravação. Cara, minha cabeça já tá explodindo demais. Não dá para não assistir vai ser um episódio que eu vou te falar. Eu vou sair daqui queimando. Bruno, prazer, cara, te receber aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por me receberem aqui. Adorei. Cara, que legal. Ó, eu anotei, pegamos aqui só um resuminho de 18 páginas aqui para uns 18 parágrafos. Olha só, Bruno. Professor e coordenador da pós-graduação da ISPM. Ponto. Só aí já dá para o pessoal ter uma ideia do que é, né? O cara tem mais de 20 anos de experiência de marketing digital. Imagina tudo aquilo que você pode aprender hoje aqui ouvindo o Bruno. Planejamento e captação de recursos. Olha só por onde já passou. Groupon, Accor, iFood, Discovery, ONU, marketing digital na ONU. Será? Já trabalhou com os refugiados, enfim. Unicef também? Unicef. Caramba, hoje é palestrante, dá consultoria, tá aí nos finalmente do mestrado, doutorado. Cara, já sem cabelo. Eu não sei se é ele que tá indo nesses todos os lugares aí, ele tá mandando uma inteligência. Acho que não. Rapaz, ô Bruno, tem tempo. Cara, acho que a gente vai descobrindo o tempo, né? Eu cheguei nos 40. E a galera falava, né, que os 40 é legal pra caramba. E, pô, é legal pra caramba mesmo. Né? Acho que eu comecei a cuidar mais da minha saúde mental. Aquela parada que a galera falava quando eu era mais jovem sobre autoconhecimento e tal, é muito real. Acho que eu tô na melhor fase, assim, da minha vida, da minha saúde, depois de um burnout. Então, assim, acho que a gente começa a encontrar tempo para as coisas que valem a pena, mas ferramentas como IA vão ajudar. Lembra da Hermione? Lembra da Hermione aí? Quem gosta de Harry Potter, Hermione, que ela tem o virote do tempo, que ela começa a assistir aulas, né? E ela fala, como é que você tá em 2 aulas ao mesmo tempo? Então, eu acho que algumas ferramentas de IA nos ajudam a estar em mais lugares ao mesmo tempo. Não que isso seja totalmente bom, mas é bom para você... Sim. Tem muito conteúdo, cara. Então, ajuda a filtrar o que de fato faz sentido na vida. A gente precisa automatizar ações mecânicas. Tá. Para sobrar tempo pro nosso cérebro. Eu acho que
Tô encontrando esse caminho aí. eu quero entrar mais a fundo daqui a pouco nisso, principalmente por onde você já começou aí sobre a questão da saúde emocional e tudo mais, cara. É impressionante que todos os convidados que vieram aqui, que são pessoas que exercem posições, cargos ou alguma função de propósito, elas falam e falaram sobre isso como uma importância muito grande na realização e na felicidade delas. Eu quero entrar nisso. E aí a gente vai falar sobre essa questão também, que você acabou de falar, que já foi foi no coração aí do vampiro, que é essa questão da gente usar a tecnologia, então, a nosso favor, para a gente tirar esse estereótipo de que eu não tenho mais tempo para cuidar da minha saúde emocional. Peraí. Opa, fica aqui. O Bruno vai trazer alguns recursos para isso. Eu quero entrar nisso também. Mas eu queria que você falasse hoje o que você tem feito aí na coordenação dos cursos da ESPN, essas consultorias, do que é, como que está funcionando hoje aí o seu dia a dia? Hoje eu saí da ONU durante a pandemia, depois de quase 7 anos de ONU, né? Então foram 3 anos do Unicef em Brasília, quase 2 anos de Unicef em Nova York, na sede mundial da ONU, depois mais um tempo como oficial da ONU, na ONU Refugiados, aqui já em São Paulo de volta. E aí eu já dava aula desde 2008, já estava na SPM desde 2018, dei aula no Senac 10 anos, e aí estava no meio do mestrado, as coisas começaram a ir para esse lado, e resolvi fazer essa migração que eu já queria fazer, mas muito devido à minha saúde mental, trabalhar das 8 às 5, né? 8 às 5 mais ou menos, né? Porque passava horário e tal. E aí na SPM eu tinha inicialmente essa oportunidade de... Eu sou um cara notívago, de dar aula à noite. Eu fui descobrindo esse momento de... Eu vou treinar de manhã, cara. A galera fala que de manhã é horário dos herdeiros e da galera da terceira idade, mas também é de quem trabalha à noite. Então tem os professores lá que dão aula à noite. E aí esse caminho foi acontecendo e hoje eu coordeno 3 cursos, 2 com foco em marketing digital na SPM, um que é uma pós-graduação com foco em comunicação e marketing digital. Eu que criei o curso com a ajuda do professor Crestelli, um grande beijo para ele, é meu orientador no mestrado e agora é meu orientador no doutorado também. Que legal. A gente estava falando ontem da tese. E aí tem um foco de formar profissionais que vão trabalhar em mídias sociais, marketing de influência, como utilizar o IA para criar conteúdo, tomada de dados. Então, é uma pós-graduação bem prática para uma galera que está entrando no mercado. Também coordeno o Master Head of Digital Marketing, que é para uma galera que vai liderar áreas de marketing digital, então tem tomada de decisão, então uma galera já de gerência, média e alta gerência. Então, e aí tem o Hub de canais digitais. Se você está nos ouvindo, quer ficar antenado com cursos, dicas de ferramentas. Então, basicamente lá o nosso trabalho, e isso é muito legal, cara, porque é se manter antenado. Então eu dedico algumas horas da minha semana para estudar ferramentas, e hoje em dia muito mais de inteligência artificial, para testar. Então, eu compro um monte, jogo um monte fora, porque a gente precisa atualizar, né? Então tem a parte de atualizar a parte acadêmica, mas a gente precisa testar a prática também. Sim. Então isso faz muito parte, né? A gente tem vários eventos. Então a maior parte do meu tempo ali é na SPM, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação em São Paulo. Tem várias parcerias com empresas, então tem algumas palestras, eventos. Então rolam algumas palestras, convites para vir aqui, consultoria, meio que minha vida... E aí ficou mais, falando de saúde mental assim, ficou mais flexível, sabe? Eu sentia que eu, no escritório ali à tarde, olhando pela janela, o mundo estava passando e eu estava batendo enter. Sim. E acho que nesses últimos 5 anos, depois da pandemia, eu tô aqui de tarde hoje. Olha só. Estamos gravando de tarde. E eu vou dar aula à noite. Então, saindo daqui, eu vou dar aula à noite. E tá tudo bem, assim, né? Então... esse é basicamente o meu dia hoje. Então tá bom. Então já vamos emendar aí onde você falou aqui, quando sair da ONU. Então você trabalhou na ONU por 7 anos. Trabalhei de 2013 a 2020. Não dá exatamente 7 anos, tem um hiato ali no meio de quase um ano. Mas lá você trabalhava nessa área também de marketing e digital? Isso. No terceiro setor, o marketing em si, ele é chamado de captação de recursos, porque a gente não vende nenhum produto, a gente capta doações. Tá. Então eu entrei em 2013 para implementar no Unicef. A Unicef é a agência de o Fundo das Nações Unidas para Criança e Adolescente, um fundo das Nações Unidas mais antigo aqui no Brasil.
E aí eu entrei para criar a parte de captação digital que literalmente não tinha em 2013. Tinha só uma página de doação lá e eu fiquei 3 anos e foi muito legal. Aí depois eu fui para Nova York e eu fui para a área de comunicação digital na área de inteligência de dados, implementar Google Analytics, planilhas, Sim. dashboards, coletar dados de 219 países e como juntar e fazer os primeiros data lakes, trazer fornecedores para que a gente pudesse fornecer informações inteligentes de comunicação, dos canais digitais, mídias sociais, e-mail marketing, website, para os oficiais de comunicação no mundo todo. E aí, por último, aí eu já era gerente geral. É que não tem outros nomes nas paradas, né? Oficial e tal, mas pra galera entender é como se fosse um gerente geral da área de captação de recursos, que aí é um marketing geral. Então tinha televisão, que é da RTV, Tá. mídia offline, mídia online, muita mídia online, planejamento estratégico, base de dados, aí é uma equipe maior e tal. Então, sempre nessa área de comunicação, marketing e principalmente o marketing digital, Digital. cara. E aí você vê muita. Você já apontou aí a questão do terceiro setor versus, né, o mercado privado, mas você vê muita diferença, né, na estrutura do marketing dessas duas instituições, apesar de uma não vender serviço, fazer captação, mas a comunicação do marketing digital, o que que ela se assemelha e o que Legal. que ela é completamente antagônica aí? Eu acho que dinheiro, né? Falta dinheiro. Dinheiro. Falta dinheiro no terceiro setor. Agora, algumas organizações estão mais equiparadas. Então, por exemplo, o Acnur, que é a Agência de Refugiados, né? Alto Comissariado das Nações Unidas para Tá. Refugiados aqui no Brasil, chama Acnur. E o Unicef, por exemplo, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Oxfam. Então, algumas organizações do terceiro setor que são internacionais, são maiores. Eu estou olhando atrás de você, tem o capacete ali do Ayrton Senna, tem a fundação, o Instituto Ayrton Senna, perdão, Tá. que são instituições maiores, eles têm equipes que são mais equiparadas ao setor privado. Então já conseguem fazer captações. Tem Amigos do Bem, GRAAC, etc. ACD. Mas, no geral, eu atendo muitas organizações do setor público e do terceiro setor. No geral, ainda é um setor que carece de profissionalização, ferramentas e etc. Mas, cada vez mais, a ideia é que se torne igual no sentido de técnicas, aprendizagens, protocolos, conceitos, metodologias. A gente ainda tem um pensamento no Brasil de que o terceiro setor tem que ser feito pelas senhorinhas que faziam lá um trabalho voluntário. Elas são muito importantes, mas existem estratégias e momentos, né, daqui. Lá no meu podcast, até entrevistei a Amanda, que é oficial das Nações Unidas, a gente fala disso, assim, tipo, a evolução do marketing no terceiro setor. Existem posições que precisam ser completadas, estratégias. Então, assim, está cada vez mais próximo, mas é um mercado que anda a passos mais lentos se a gente comparar com startups, grandes indústrias de tecnologia. E você, como professor nesse mercado acadêmico, você tem percebido que os profissionais que estão se formando ali, eles têm olhado para o terceiro setor também, ou tá uma coisa muito canibal, né? Eu quero fazer isso porque eu quero o mercado privado, que é onde dá grana. Eu não sei se o terceiro setor paga tão bem, apesar da grana, que causaria, vamos dizer assim, uma atração do profissional formado, ou o cara que entra lá falando, não quero nem saber de terceiro setor. Não, cada vez mais a gente vê a galera mais nova afim do terceiro setor. Tá, aí responde e aí complementa para mim. E por quê? Eu primeiro tenho um ponto da geração Alpha e geração Z buscarem mais sentido da vida do que nós. Nisso eles são muito mais evoluídos do que a gente. Eu acho que a gente cometeu vários erros, assim como outras gerações, e eles também cometeram outros, que eu vou falar das deles também. Cometemos vários erros de se matar no trabalho, que nem você falou, todo mundo que senta aqui fala isso e tal. Então eles buscam mais sentido. Tipo, por que eu tô fazendo isso? Cara, no começo da minha vida profissional eu sentava e fazia, né? E eles não, eles buscam mais sentido. Pô, eu quero fazer diferença pro mundo e tal. Tá. Então, especialmente lá na SPM, as pessoas descobrem que eu trabalhei no terceiro setor, elas me procuram no LinkedIn e tal. Legal. Como é que eu faço para trabalhar no terceiro setor? E eu até divulgo direto no meu LinkedIn vagas que não sou eu. A galera posta lá, eu reposto um montão de vagas no terceiro setor que está pagando cada vez melhor. Sim. Então, essas agências, essas ONGs maiores que eu falei, algumas têm salários extremamente competitivos. Legal. Assim, equiparados com executivos do setor privado. E ainda tem pessoa que é contra e tal. Não, e a gente tem que ir por esse caminho. Sim. Um profissional mais qualificado, eu lembro quando eu entrei na ONU,
Meu pai chegou pra mim e falou, pô, mas eles podiam... Era um salário bom, cara, pra época. Um salário bem legal. Era mais do que eu ganhava. Eu saí do Groupon pra ir pro Unicef. Era bem mais que eu ganhava no Groupon. Não tanto mais, mas era mais. Meu pai falou, pô, mas os caras podiam pegar seu salário, né, e ir lá vacinar as crianças. Na época que eu entrei, o Unicef arrecadava com doações que vinham pela internet em torno de R$ 1.500 por mês. Só? Porque era uma página que tinha uma série de erros, dá pra vir um episódio só pra contar isso. Tá. Não tinha Facebook Ads, né? Tá bom. Entendeu? Então, e não tinha uma área. Só para o pessoal entender Só- que o tamanho da desestruturação Isso, para uma companhia com um nome, Exato. uma Não, organização. Eles já arrecadavam muito dinheiro com mala direta, que eram as cartinhas que tinha em casa, tinha o Criança Esperança Então, lá no Globo. começo, né? Só pra deixar bem claro, o Criança Esperança é uma parceria da Globo com a Unesco, não é com o Unicef desde 2005. Mas arrecadaram, tinha uma época que vendia material escolar, que era uma parceria com a Tilibra. Então eles já tinham outras formas que estavam, telemarketing, eventos. Então o Unicef já tem um conhecimento, já tinha, e hoje mais ainda, em outras formas de captação, mas naquele momento o digital não era um conhecimento deles. E aí foi por isso que eu cheguei lá. E foi muito legal, um desafio irado. Quando eu saí, a gente estava arrecadando por ano R$ 1,5 milhão. Pronto, pagou o seu salário e aí vacinou muitas isso muitas aí. crianças. Aí eu falei pro meu pai, entendeu a diferença? Então, obviamente, eu não tô falando que o trabalho foi só meu, né? Claro. Eu trouxe um montão de agência para ajudar, e aí você emprega mais pessoas. Eu participei, e sem querer, né? Eu acabei sendo um dos primeiros profissionais contratados do Unicef nessa área na América do Sul. Então, tinha um outro grande amigo na Unicef Argentina, e a gente ajudou a formar outros profissionais ao longo da América para melhorar a captação digital naqueles países. Uhum. E aí foi muito legal, que eu tive a oportunidade de ir para o México, para Cuba, Panamá, fui para Croácia, fui para Espanha. Então foi muito legal, porque a gente consegue ajudar muitos outros países, outras agências e tal, naquela época, né? Então, quanto mais o terceiro setor se profissionalizar, mais a gente vai conseguir arrecadar. E, cara, tem muito dinheiro nas companhias privadas. Eu não tô nem falando de captação pública, que nem é a minha especialização. Mas as companhias privadas, a gente tem as pessoas de classe alta que têm uma capacidade de doar uma quantia muito legal por mês, e é fundamental isso para igualdade, para promover a distribuição de renda, e a melhor forma de fazer isso é por meio dessas organizações que são renomadas, né? Então, tem muita vaga, tem aumentado. Obviamente, sempre tem aquela galera que, pô, quer ir pro mercado financeiro, startup e tal. Mas, cara, uns anos atrás, a galera nem perguntava, né? Então tem um aumento, sim. Isso é muito legal. Aí eu quero só traçar um paralelo, porque assim, aqui a gente vai entrar na ESPN, ir para a ONU, voltar para a sua saúde emocional, ir para lá e para cá. Você acha que tem a ver muito com aquilo que você falou lá no começo? Acho que a busca é dessa para o terceiro setor e para essa galera se preocupar mais com o que eu posso trabalhar, melhorar o mundo, o que eu posso fazer de útil. Tem a ver com essa questão de você se preocupar mais com a sua saúde emocional? Total. A geração Z, o que a gente observa principalmente nas universidades, eles não estão preocupados em virar, obviamente, tô falando numa média, sempre tem indivíduos, né? Quero virar CEO de uma empresa. Eles estão preocupados, eu acho incrível isso, né? Eles estão buscando sentido, eles querem mais liberdade. É uma geração que luta mais pelo home office, o que melhora muito a saúde mental das pessoas, né? Então eles querem pedalar mais, eles querem viajar mais. É uma geração que está preocupada menos em ter um carro e mais em explorar. Tanto que a gente tem queda na venda de bebidas alcoólicas, quedas monstruosas. A gente tem a Coca-Cola Zero ultrapassando as vendas da Coca-Cola normal. A gente tem um boom nas corridas, e as baladinhas saíram das madrugadas da nossa época, nos 80, 90, que tinha cigarro dentro da balada, bebida alcoólica e tal. E essa galera tá indo fazer festinha de tarde nos coffee shops, nos cafés, né? Sim. Então é uma galera que se preocupa mais com a saúde do corpo e tal. Então é uma geração que tá preocupada com essa saúde, e o trabalho, ele tem que fazer parte disso, né? Ele é um meio, ele não é o fim.
Então, eu acho isso uma evolução muito legal. E a gente mais velho, e acho que quando eu vou fazer, eu dou muita aula em company, palestra para os executivos, eu tento levar isso para eles, assim. Tipo, contratem a geração Z para fazer redes sociais, eles sabem fazer essa parada muito melhor que as outras pessoas, né? Vamos, se preocupem mais com a entrega e menos com o microgerenciamento. Sim. Então, e a gente precisa trabalhar bastante liderança na galera mais velha, E cara. aí, não fica. E como que fica esse contraponto, por exemplo, dos KPIs de entrega, por exemplo? Você acha que caiu um pouquinho o nível de KPIs de entrega com essa preocupação? Como convencer hoje as grandes companhias de que essa geração vai conseguir entregar igual os loucos que a gente, que a É, gente era entregava? Não, eu não quero. Como é esse choque de cultura? Porque assim, você ainda tá dos dois tem, lados, né? Você tá com um cara que tá ali com essa noção, mas por outro lado, você tá com a companhia aqui que, meu, eu Não, quero, e eu eu dou quero, aula. eu quero profissional que entrega, É velho. isso aí. E eu dou aula também, sou professor no MBA executivo em parceria com a ITL, SPM com a ITL, que é essa galera, né? É o diretor de marketing da CPTM, é a diretora de marketing da Latam, da Gol, da Azul, né? É uma área de transportes e logísticas, mas é uma galera mais experiente. Então a gente tem essas discussões em Uhum. sala com os executivos. Existe um choque e sempre vai existir, sempre existiu. Mas acho que nesse ponto a responsabilidade é muito mais das pessoas que já passaram por isso. E eu vejo que muitas vezes a gente acaba delegando isso para uma geração que está entrando. Então, a gente precisa cobrar dos executivos para terem ali uma gestão de projetos, com metas claras estabelecidas e deixar bem clara a regra do jogo. Né? Então, ó, você vai trabalhar remoto X dias, seus entregáveis são esses, as daily meetings são essas, Uhum. as regras para as daily meetings são câmera aberta, cada um vai mostrar o seu entregável e etc. Ou quando você não tem essas dailies, você estabelecer um dia presencial para todo mundo estar junto. E se o jovem está entrando, fugir dessas regras, a regra do jogo é É a regra do abraço. jogo. Mas eu vejo muito, e aí eu dou muita consultoria para altos executivos, tá? Hoje eu tenho um grande banco como cliente e, e, e converso semanalmente com CMOs, gerentes de marketing e tal. E eu pergunto para eles assim, beleza, vamos começar aqui. Qual que é a sua meta para esse ano? Qual a meta da sua área? E eles não sabem, cara. E eu não tô zoando. Assim, aconteceu tipo semana passada. Falei, pô, mas se você não sabe onde você quer chegar, Você não como é que você sabe vai cobrar do cobrar. seu time? Então, quando eu vou fazer minhas consultorias, um dos primeiros passos que a gente estabelece ali vamos olhar para trás. Geralmente minhas consultorias são na área de comunicação, né? Comunicação e marketing, mas muito mais comunicação digital. Então vamos falar de mídias sociais ou influenciadores, newsletter, website, Google Ads, enfim. Vamos falar de redes sociais, por exemplo. Então eu pergunto, você é o gerente de marketing do banco, responsável pelas redes sociais, tem um time dela lá e Então, etc. Qual foi o alcance da sua marca em todas as redes sociais ano passado? Ninguém sabe, cara. É aquele negócio que é fácil, mas não é óbvio, né? Ou é óbvio, mas não é uhum. fácil. Ninguém sabe. Aí vai eu lá, legal, né? Que é minha consultoria. Então eu vou lá, pego todos os dados, tá aqui, ó. Esse aqui foi o alcance total da sua marca em todas as redes sociais. Aqui foi o total de engajamento da sua marca em todas as redes sociais. Dá pra gente fazer uma análise qualitativa agora, uma análise de sentimento nos últimos 3 anos. Então melhorou, piorou, tal. Então tem uma análise quant, uma análise quali. Beleza. Média de crescimento mês a mês, média de crescimento ano a ano. Vamos projetar o futuro? Então agora a sua meta, por exemplo, é 8 milhões de topo de funil, brand awareness, etc. Tá. Beleza, agora vamos quebrar isso. Quebrou? Agora o seu time vai produzir conteúdo. Quantos conteúdos ele precisa produzir para a gente atingir isso? Né? Aí, ó, a gente está produzindo conteúdo ali. Aquele conteúdo ali tem que ter quanto de engajamento? Ele vai ser melhor que aquele conteúdo ali? Aí a gente vai comparar tal. Mas se o gestor não tem essa noção, como é que ele vai cobrar? E aí fica meio no freestyle. E aí o que acontece? A história pro lado mais fraco. É, E aí a não tá culpa dando é da geração resultado. Z que não tá nem aí. Então, assim, quando a galera fala que tem o quiet quitting lá, né? É a galera pedindo demissão, tipo, no sentido de, pra quem não sabe o que é o quiet quitting, eu não peço demissão, eu vou entregar o básico e esperar ser mandado embora. Uhum. Eu, como professor e vindo da área de direitos humanos e tal, eu falo assim, tem que fazer isso mesmo, cara.
Porque a obrigação de ou contratar mais pessoas ou de gerenciar melhor a área também não é exclusiva do líder, mas é 70-30. A gente não pode jogar essa responsabilidade toda num funcionário e geralmente num garoto de 20 anos que é estagiário. E muitos lugares onde eu vou, os caras trazem um estagiário para fazer tudo, né? O cara tem que fazer a copy, ele tem que fazer a arte, ele tem que editar o vídeo, tem que fazer o anúncio, Fazer o analytics. fazer o analytics, e aí fala assim, pô, você não tá funcionando. O moleque trabalha 10 horas, o estágio só podia trabalhar 4, o cara fala, não sabia da lei. Entendeu? Então também tem esse migué aí que a gente precisa colocar na mesa, assim. E eu acho que falta uma qualificação. Eu gravei um podcast na terça dessa semana. Eu sei que é atemporal, mas tá tudo bem. Toda galera tá acostumada. Tá acostumado. E a gente tava falando sobre isso, assim. A gente também tem um problema de qualificação na geração mais nova, mas também tem na geração Sim. de líderes ali que deveriam ser líderes e tal. Essa discussão eu acho importante Legal. também. Eu não estou dando a razão, acho que tem vários pontos que Claro. são discutíveis, mas é importante a gente falar disso. Pô, você comentou redes sociais aí. Eu quero explorar um pouquinho mais algumas dicas práticas, mas aquelas bem efetivas pra gente trazer aqui pro pessoal que tá assistindo, mas não agora. Tá. Então, galera, continua assistindo. Daqui a pouco Tem eu vou... dica boa. Aí, tem dica boa. Eu pego o mesmo vídeo do Instagram e posto no TikTok. Será? Dá? Resultado não dá? Como medir? Você vai abrir o jogo. Vou contar. Beleza, então fica aí e aproveita que a gente vai trazer essas dicas e já, ó, compartilha esse episódio. Fala assim, ó, tô te mandando uma dica legal. Se inscreve aqui no canal e curta e, sim, divulga esse conteúdo aí. Vamos lá, Bruno. Me diz uma coisa. O YouTube hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o YouTube. Ele é considerado ainda uma rede social ou uma plataforma de conteúdo? Cara, oficialmente é uma plataforma de conteúdo, é como eles se posicionam. Mas diversas pesquisas colocam eles como rede social e algumas pesquisas não colocam eles elencados lá, como vai pesquisar qual que é a rede social mais popular. Em algumas eles não são considerados, em algumas eles são. Então, resumindo, é meio várzea. É meio várzea. É engraçado ouvir isso, velho. Porque De uma companhia como... como eles não se reconsideram, então, por exemplo, tem uma pesquisa muito boa que eu recomendo para todo mundo, que é o datareportal.com. Tem mais de 400 páginas, feito pelo pessoal da We Are Social, e uma galera que vai ter dados de quase todos os países no mundo e os dados globais. E ali, até ano passado, retrasado, eles não consideravam o YouTube como rede social e agora, nas últimas 2 edições, considera. Então, isso tem mudado. Então, partindo do princípio que eu olho muito o Data Reportal, os dados do IBGE que saíram recentemente, até mostrou no Jornal Nacional, né? Mais de 86% do Brasil conectado, 99% do Brasil com smartphone e tal. Ambas consideram o YouTube como rede social, então vamos partir do princípio que, sim, o YouTube é uma rede social. Na verdade, ele é uma mídia social. Ele é uma mídia social da categoria plataforma de compartilhamento de vídeos, né? E sabia que o YouTube, eu não vou lembrar a postagem de cabeça, são muitos números, mas você pesquisa aí, joga no ChatGPT aí, o YouTube já é, numa porcentagem de lares bem grande, a primeira tela. E quando eu faço essa pergunta ali, empírica, na graduação e nessas pós-graduação mais novas, assim, da galera mais nova, ninguém assiste TV mais. É Netflix e YouTube, cara. E aí vem a ascensão das TVs digitais, como Casa TV e etc. Inclusive, eu dou aula para uma aluna que trabalha na Casa TV. É mesmo? Eu vou lá fazer aula contigo. Pode ir lá, inclusive vai lá dar uma palestra pra galera. Pra gente aprimorar e organizar a G-Prime TV realmente como uma TV do YouTube que traz estrategicamente conteúdos. E assim, não é só a galera nova. Meu pai tá com 70 anos. Meu pai fez 70 anos esse ano. Tá aposentado. Meu pai fica o dia inteiro no YouTube. O dia inteiro. Eu vou lá visitar ele algumas vezes na semana, vou sabadão, domingo, né? E a gente se fala sempre e tal, e ele tá o dia inteiro no YouTube, assim, ele não assiste TV aberta
E quase ele não assiste mais TV a cabo, que, né, a gente assistiu muito durante os últimos 20 anos, por exemplo. Uhum. Ele não sai mais do YouTube, cara. Ele me manda. Ele tem um canal no YouTube que ele foi colocando umas pinturas e tal. Já tem até canal. Virou o hobby dele e ele consome muito YouTube, cara. Muito. Essa parte de pesquisa que você falou, eu vi uma pesquisa também esses dias falando do crescimento também dos canais de streaming. Uhum. E aí o YouTube ele entra nesse bolo Entra. também, né? Como Entra. streamer por conta das lives. Ele perde pra Twitch. Então, Cara, eu entrevistei a Ana Dege. Beijo, Ana Dege. Você pode até trazer ela aqui. lá me deu que o YouTube tá batendo plataformas assim, como Netflix, Amazon, tudo junto. Tudo junto. Pô, eu quero ver essa. Pô, manda pra mim. Dentro das que fazem streaming, ela é a mais. Pô, legal. Irado. Irado. E tem muita coisa lá, né? YouTube Premium. Então, Não, o YouTube é maravilhoso, né, cara? E você parar pra ver que o YouTube tá desde 2005 aí, se reinventando. É uma plataforma maravilhosa com os shorts. O shorts tá bombando. e agora, aí vem uma dúvida técnica, bem técnica minha, assim. Eu não sei se essa informação, por exemplo, é uma informação que tem, mas, por exemplo, quando a gente fala de TV, eu sou um pouquinho dinossaurozinho. Há uns 20 anos atrás, tive uma produtora lá em Brasília e a gente produzia para Record Brasília alguns programas, né? Eles contratavam produtoras externas para completar a grade, enfim, não trazer para dentro de casa, que eles falavam, né? Então, assim, a gente sabe um pouquinho da estrutura da TV antiga. Você tinha as fitas de armazenamento, não precisava tanto servidor, de processamento e tudo mais. E quando a gente vem para os dias de hoje, que é YouTube, e que se você criar a quantidade de e-mails infinitos, você cria a quantidade de canais infinitos e conteúdos infinitos. Você tem um drive infinito lá, né? Então, essa parte tecnológica, você acha que isso não vai bater um gargalo, não? Vai, mas vai demorar um pouco, né? Tem algumas, não são teorias, né? Já tá rolando algumas coisas bem mirabolantes. Então a gente tem, na China, eles estão construindo data centers no deserto e etc, porque por causa da temperatura, à noite, etc. Tem um data center da Microsoft no fundo do mar, por causa da temperatura do cooler e etc. Então, e saiu recentemente que já estão estudando de ter data centers na Lua. Enfim, eu não vou nem entrar nesses méritos porque não é minha área de pesquisa. Então, a gente vai bater um gargalo em algum momento, mas acredito que ao mesmo tempo a gente está evoluindo no tamanho dos microprocessadores, inteligência artificial, Cada vez e aqui os etc. menores também. E a gente vai ter que aumentar a capacidade de armazenamento. Mas, por exemplo, os shoppings nos Estados Unidos, eles estão desaparecendo. As pessoas não estão indo mais no shopping físico. Então, a gente tem espaços gigantescos, galpões enormes, que vão começar a virar, e alguns estão virando moradia e tal, mas alguns vão começar a virar Isso. data center. Então, eu acho que assim, não é tão drástico quanto a gente pensa, mas não podemos deixar de falar, né? Um episódio que eu gravei sobre o futuro do CMO, ele tem uma parte lá de se preocupar com ESG. E o aumento do processamento, o aumento da potência da inteligência artificial consome mais energia. Sim. E esse é um outro problema, né? Acredito que o problema menor talvez seja o gargalo no fluxo de dados, mas um problema maior seja o consumo né? de energia. Então, a gente precisa continuar discutindo, vai ter a COP30, né? A gente precisa continuar discutindo para evoluirmos tecnologicamente, mas nos preocuparmos com energia limpa. Porque isso sim vai ser um problema. Você fala, saiu lá recentemente, você fala obrigado pro ChatGPT, consome não sei quanto a mais tecnologia, de energia de e energia. tal. Então, talvez o gargalo seja muito mais energético do que a capacidade de processamento, né? Poluição e etc. Tá. E aí, quando a gente fala de quantidade, né, de volume, de informação, de dados e tudo mais, aí eu volto para essa questão de nós, seres humanos, consumimos essa quantidade de conteúdo. Que a gente hoje, você sai num local público, você vê as pessoas consumindo conteúdo ali, e não é consumindo conteúdo com profundidade, né, muito, muito rápido. E aí a gente bate de novo nessa questão do cara que consome muito conteúdo, é o cara que
de repente começa a ter algum tipo de problema porque isso vai causando ansiedade, mas é um cara que às vezes está preocupado em pedalar mais, mas você, assim, aí minha pergunta em relação a isso é você que, como professor, vê esse cara assim, mas ao mesmo tempo um cara que está pesquisando a tecnologia e está vendo quais são os recursos que estão indo. A tendência é realmente ficar cada vez mais short, cada vez bombardear. Como que tá esse contraponto, cara? Explica pra gente como tá esse caos, Tá Bruno. preparado pra verdade? Vambora, ué. Vou dar um bom corte aí pro editor, hein? Um bom corte. Cara, a situação é muito preocupante. E assim, a gente cometeu muitos erros como civilização. Muitos. E a gente tá numa armadilha gigantesca. Todos nós. Ou nozes. Pegou? Ele pegou lá, pegou. É, ó, primeiro eu vou começar citando bibliografias para embasar o que eu vou Tá bem, falar tá com bem. o pesquisador, né? Tem um livro, anota aí. Você é pai? Sou pai. De 5. Então deve ter uma galera na idade que eu vou falar aqui. Então você precisa ler esse livro. Você vai sair daqui hoje e comprar esse livro. Sério. A Fábrica de Cretinos Digitais. A Fábrica de Cretinos Digitais. Ela vai trazer um pouco do que a gente fez com a geração Z e com a geração Alpha. Eu tenho eu tenho uma paráfrase, né? Eu costumo parafrasear isso com a história do cigarro. Eu coloco isso em aula. Ontem eu estava dando aula de mídias sociais, marketing e influência para uma turma e tem esses slides lá. Na década depois, no pós-guerra, no final da década de 40, começo da década de 50, quando as pessoas estavam acamadas há muito tempo, ia levar muito tempo para se recuperar, ia um personagem levar um produto para essas pessoas no hospital. O nome desse personagem era Mr. Sig. Entravam. Joga aí, você tá aqui me vendo? Joga no celular aí, Mr. Sig. Entrava um cigarrão gigante no hospital. E as enfermeiras iam junto, os médicos, e tem fotos dando cigarro para os pacientes. Porque era uma forma, porque o cara ia ficar lá muito tempo, às vezes o cara tinha acabado de sofrer um trauma de guerra, né? Porque não se tinham tantos estudos sobre o impacto do cigarro. E, bom, é público como era a cultura do cigarro. Sim, sim. A gente, da época que na balada a galera fumava dentro da balada, lembra, cara? Você chegava em casa, a roupa, eu não consigo imaginar como é que... Se fumava dentro do avião, dentro do restaurante, cara. E hoje é impensável isso. O homem másculo era o da Marlboro. Tem uma história maravilhosa sobre como surgiu o homem da Marlboro e tal. A gente fez a mesma coisa com as telas para a geração Z. O uso das telas, principalmente dos celulares, de 2007, quando surge o iPhone, então em 2010, até depois da pandemia, até agora, ou seja, nos últimos 12, 14 anos, ele foi totalmente um uso indiscriminado. E isso está mostrando agora as suas consequências. Esse livro, do Demurguet, ele é um pesquisador, ele tem as 130 páginas finais do livro, são com mais de 300 artigos científicos com testes para comprovar algumas coisas. Então, a primeira parte do livro, ele traz informações que a mídia nos alimentou. Por exemplo, a geração Z são os nativos digitais, seria uma geração super inteligente. Por quê? Porque ela conviveu com telas, jogando videogame, então ela está acostumada a jogar os puzzles lá, né, os desafios do videogame, etc. E aí, em contrapartida, tem vários estudos de ressonância magnética que tem um aumento cerebral, mas não é na parte do cérebro que é referente à inteligência. E sim em algumas partes que são responsáveis por captar mais informações, etc. Então, não. Segundo, essa geração é profissional no celular. A gente pede ajuda para eles para configurar alguma coisa. Só que, em contrapartida, vários estudos mostram que essas gerações utilizam o celular para diversão, para mandar mensagenzinha nas redes sociais. E essa geração não sabe usar o Office. Essa geração não sabe fazer fórmula. Essa geração não sabe perguntar para a inteligência artificial. Essa informação não tem repertório. Eu, em sala de aula, faço uma piada, por exemplo, eu vou ensinar
product placement, que é um formato de comunicação. E aí eu falo, por exemplo, lá ó, a gente tem o branded advertisement, que o Wilson, lá no Náufrago, silêncio na sala. Eu falei, gente, vocês assistiram Náufrago? Não. Beleza. Aí eu ponho uma imagem do De Volta para o Futuro, que ele tá com a cueca da Calvin Klein, a galera chama ele de Calvin. Porque nos anos 50 a galera costurava o nome, e aí todo mundo fica assim, gente, De Volta para o Futuro. Aí eu mostro o Reese, que eles vão jogando o chocolate Reese pro ET, pra ele poder sair da floresta e ir pro armário. Gente, vocês assistiram ET? Não. Mas todo mundo sabe quem é a Virgínia. Então, será que a geração tá usando o tempo para de fato consumir informação ou para passar o tempo nos meios digitais? Quem está falando isso não sou eu, é o Demurguet. E aí, eles fazem uma pesquisa com vários membros da geração Z e alguns já da geração Alpha, com atividades básicas, tipo escrever um e-mail. E aí, enfim, isso segue. Resumindo, conclui-se que muitos membros da geração Z têm um vocabulário muito menor que outras gerações. E a geração Alpha tende a ser pior. Ou seja, as pessoas não sabem palavras básicas do vocabulário, porque elas estão ali só usando emojis e elas usam o celular só para ficar scrollando, que é o doom scrolling. Sim. Essa geração desaprendeu a conversar em público, como a gente está fazendo aqui, e a estabelecer relações sociais. Então a gente criou as redes sociais, deixou essa geração usar de forma indiscriminada e torná-los insociáveis. E tornamos eles insociáveis. E aí o que rolou solto nesses últimos 15 anos? Pornografia e pornografia infantil, e pornografia chegando a crianças por meio de Discord, Twitter e várias redes sociais e outros comunicadores. Golpes, assédios, bullying. E aí a gente tem um aumento que ainda vai continuar e ele está fora de controle no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente na universidade a gente vê o aumento de forma exponencial. Por quê? Porque é um uso totalmente descontrolado das telas. E aí ele faz o cálculo. Né? Crianças de 3 a 6 anos passam meia hora por dia, ele vai somando. Então são 400 horas a menos de estudo, 400 horas a menos de interação com bichinhos, com a natureza, com brincadeiras. E aí são com menos atividade física, menos rádio, menos conversa com os pais, menos música e só joguinho, só meme, só musiquinha. E aí a conclusão que ele tem é que pela primeira vez da história a gente vai ter uma geração com um QI menor que a geração anterior. Teríamos atingindo o pico da evolução do QI da humanidade? Não se tem essa resposta, Sim. Mas se tem essa provocação. Ainda dá para mudar isso. Dá tempo? Ainda dá. Principalmente com a geração alfa. Uma vez que a geração Z é uma geração de nativos digitais, a geração alfa é a geração nativa de IA. E aí tem um outro estudo do MIT. Aí, só um parentezinho, desculpa se eu... Não, que isso. Segura aí para não te perder. Só para que, às vezes, o pessoal que está assistindo a gente, ele não tem isso muito claro. Só exemplifica pra gente aí a faixa de idade da geração. Só para o pessoal ter isso aí. Eu sou millennial, né? São os nascidos na década de 80. 80 milênio. Essa de 75, mais ou menos, até 85. Beleza, então somos 86. milênios. Acho que, os milênios vão de 80 até 95. Não, então não sou mais milênio. Final de 70, tal. Deve ser X. Então, Baby Boomers, a gente tem os anos 50 até os anos 60 e poucos. X... 60 até 60 e poucos, 65 até 80. Por que eu falo poucos? Porque vários pesquisadores trazem algumas diferenças de anos, tá? O Solomon, que é o mais aceito ali, ele vai quebrando em alguns anos e tal. Então, assim, 60 a 75. Né? Então, aí a gente tem a geração Z, a geração Y, que é a minha, que são os millennials, de final dos anos 70 até 93, 94, 95, mais ou menos. E a gente tem a geração Z, de 95 até 2010. Final dos anos 2010 ali. Nascidos a partir de 2010, 2012 e tal, já é geração alfa. Ou seja, geração alfa já tem 15 anos. Já tem 12, 15 anos. A idade do meu filho mais velho. Então ele tem 15. Então ele já é geração alfa. 2010. Ali, ou talvez final da geração Z.
Porque também é importante que a gente olhe que assim, vamos supor, eu nasci em 85 e o cara que nasceu em 79 ou 80, a gente é tão diferente assim. Então a gente Aham. tem uma margem, assim, como se uma geração meio que tivesse entra um pouquinho na outra. Então, por exemplo, que a gente chama de early, né, que é o começo de uma geração, e o late. Então, eu, por exemplo, eu sou early millennial, né? Sou nascido no começo da geração millennial. Então, eu tenho muitas características da geração X. Eu cresci com a galera da geração X. Uhum. Então, eu e um membro da geração X, se a gente sentar para tomar um café, a gente deve ter assistido os mesmos desenhos, ouvido as mesmas músicas, porque o meio era muito parecido. Quem nasceu mais no final da geração Millennium vai ser já ter que aí já a geração, começo da geração X é mais parecido. Então tem, enfim, esse estudo aí vai longe, né? Não é uma matemática, Mas né? é É uma mais ou ciência menos. social. Exato. Então a gente está falando aí das pessoas que tiveram sua adolescência depois de 2010, que são a geração Z. Essa galera foi afetada pelo celular de uso totalmente Indiscriminado. indiscriminado. Então, ter a rede social criada com 12 anos, postando foto em qualquer lugar. Tanto que surgiu, e aí para corroborar isso, a conta para adolescentes com controle parental do Instagram surgiu ano passado, Pois é. 2024. O Uber para adolescentes surgiu semana passada. Uber para adolescentes. Você nem deve ter visto esse ainda. Não, eu tenho ele no meu Uber, mas Mas é um Uber normal e seus filhos têm Isso, acesso. isso. Não, agora tem uma nova funcionalidade que chama Uber para adolescentes. Que aí você vai ter um controle lá, tem umas ferramentas específicas. Sabe? Então, quer dizer, há 3, 4 anos atrás não existia nada disso. E E aí. essa geração que chega agora, que Então, você disse? a geração Alpha, Alpha. vai enfrentar um outro problema. Que começa. Ela já começou? A geração Alpha? É. A geração Alpha são nascidos depois de 2010. Então depois de Depois de 2010 até já é agora. alfa. A partir do ano que vem, quem nasce a partir de 2026 vai ser considerado geração beta. Ah, tá. Então é isso. Não sei se vai ser esse nome, mas acho que provavelmente sim. Tá, então a alfa. A cada 15 anos, mais ou menos, a Normalmente gente tem muda. uma mudança de geração. Beleza, então. Essa geração alfa vai viver um novo problema, que é a inteligência artificial. E aí tem um estudo do MIT que mostra uma preocupação sobre a terceirização do nosso cérebro. Que eu estava falando no começo. Você perguntou onde eu arrumo tempo. Eu tenho tentado terceirizar para IA atividades mecânicas. Uhum. E sobrar tempo para o meu cérebro e para o meu corpo, para minha saúde. Mas isso é uma... Eu tenho 40 anos. Para mim é difícil. Uma criança de 9 anos, ela vai perguntar para a IA quem descobriu o Brasil, e ela, como ela tem a resposta muito rápido na mão dela, ela nunca vai aprender aquela informação. O que a gente vai fazer com isso? É essa a nova discussão. Ninguém sabe, tá? Ninguém sabe a resposta. Esse é o problema do momento. Será que os seus filhos têm tanta informação e eu tenho ela tão fácil? Se eu gritar aqui com a Siri, ela tá lá na mesa, ela vai responder pra gente. Quer dizer, vai responder aqui, né? No seu também. Só que isso aqui pra gente é uma... Eu sei que eu tô online ou quando eu tô offline. A geração alfa, a gente tá chamando de meta-marketing, que tem um livro do Kotler, Marketing 6.0, que trata isso de uma forma bem legal. Não existe mais on e off. Então, eu tenho vários novos pontos de contato, sensações, a volta dos eventos físicos. E aí a gente vê menos baladas, mais festivais de música. Né? Os eventos físicos presenciais são ritualísticos, né? Tá. São momentos importantes. Mas para a geração alfa, encontros também que são em mundos que são iguais. É muito difícil explicar isso pra gente. Vou dar um exemplo. Meu afilhado é geração alfa. Eu comprei um carrinho Hot Wheels pra ele. Ele tem 8 anos. Nasceu em 2017. E aí ele... Pô, padrinho, obrigado. E você trouxe o cartãozinho do Roblox? Roblox é um mundo, você deve ter filho mais ou menos na cidade. E aí eles se encontram fisicamente e ficam com o celular, ou com o Nintendo Sim. Switch, ou com o tablet no Roblox e fala, você viu isso? É o mesmo mundo pra eles. E aí eles vão comprar um monte de adereços físicos que vão interagir com o mundo digital. Então é uma interação diferente, né? Já tem a nova televisão da Samsung, que eu mexo com o dedo, né? Que eu faço assim, ela Sim. desliga e tal. Então imagina que mundo eles vão viver. A gente não consegue imaginar ainda. Lá na SPM a gente está formando pessoas... Essa frase é muito clichê, mas é real, cara. A gente está formando pessoas para profissões que não existem. A gente não faz ideia. Cara, foi muito louco, assim...
A cada semestre eu tenho que refazer todos os meus slides de aula. Cara, a velocidade que isso tem. Aquilo que você falou, né? Na nossa época lá, ela tinha um gapzinho aí, de, sei lá, de uns. Era mais Pra devagar. quem nasceu com uma diferença aí de 7 anos, beleza. Era a mesma coisa. Ainda dava pra pegar Agora não. o cara. Isso Tudo aí. bem, o cara pegava o Discman que tinha uma tecnologia, mas o cara que nasceu 7 anos depois, ele via o Discman com uma Exato. tecnologia maior, mas era o Discman. Era o Discman. Ainda era o CDzinho. É isso aí. Hoje, de um ano para outro, você. É isso aí, cara. É isso aí. E então a gente, como educador e como pesquisador, a gente tem tentado ficar atento também dos danos que isso podem causar, que essas tecnologias podem causar nas pessoas, né? E a gente não tem resposta para tudo, né? Muito menos eu. Então, mas mesmo os pesquisadores de alto nível, das grandes escolas do mundo, no Brasil também temos grandes pesquisadores olhando para isso. A gente está tentando entender e a gente precisa de um nível de pesquisa, de um alto nível de pesquisa no Brasil que esteja conversando para criarmos políticas públicas, como por exemplo retirar os celulares das escolas. Eu vou perguntar para você agora. Vamos lá, virei host da parada. Quando na escola onde seus filhos estudam, foi retirado os celulares? Foi retirado. Você sentiu, qual foi a mudança que você sentiu na presença dos seus filhos, na conversa dos seus filhos com você no dia a dia? Você sentiu alguma diferença? Então, eu não consigo te responder com exatidão porque eles não moram comigo, moram com a mãe. Uhum. Mas o que eu senti, porque eu sempre procuro saber, e o colégio? E o que tem feito? Né? O que tem aprendido? O que é isso? Eu senti que eles têm essa um pouquinho mais De resposta. de né? resposta. Quando eu converso com colegas que são professores de uma galera mais nova, Desculpa, inclusive se machucando mais. porque estão brincando mais. Né? Quando eu converso com amigos que são colegas que eu dou aula pra galera da graduação que já, né, tá com 19 para cima, 20 para cima. Mas a galera 17 menos, 15 menos, colegas professores dessa geração relatam assim, a molecada voltou a tocar instrumento na escola. A molecada voltou a ter grupinhos, ter banda, sabe? Ter time de futebol. Uhum. Então, a gente precisa continuar estudando essas práticas, que acho que esse é o lado negativo da tecnologia. E é uma luta pra gente. Se eu sentado aqui esperando vocês, a hora que eu vi, eu tava no doom scrolling aqui, consumindo meme. E aí é uma luta e é um desafio mesmo. É um desafio. É uma experiência minha, pessoal, por exemplo, né? Meus filhos, meus dois mais velhos, eles não moram comigo, moram com a mãe, no meu primeiro casamento, mas eu tenho o privilégio deles morarem aqui no mesmo bairro. Então, por exemplo, se eu quiser ir buscar eles no colégio hoje eu consigo. Porém, no corre da vida, eu não estou diariamente com eles. Eu falei, e eu gostaria de estar mais próximo do mais velho, na adolescência, Legal. 15 e tudo mais. Tá bom, beleza. Fui lá, me matriculei na mesma academia, eu e ele. Falei, agora você vai malhar comigo. Pelo Que menos a gente legal. passa Um esse tempo tempinho juntos. Mas aí eu fico observando. Então, assim, tem dias que eu fico em cima e aí eu tenho uma relação com ele ali. Ontem, por exemplo, a gente foi malhar à noite. Eu falei, não, hoje eu vou fazer um teste. Não vou ficar no pé. Pra ver se ele ficava só no celular. Só no celular, né? Esquece. E é uma armadilha. É um momento Esquece. de construção cognitiva. E, cara, isso afeta gigantemente o momento de aprendizagem, né? E aí a gente vê aquilo que você falou da questão do sociável, do comportamento social, da criação de empatia. E uma hora isso explode, né? É. Aconteceu com você? Tanto trabalho, tanta informação, Aconteceu. tanta coisa, porque você falou assim, cara, hoje a gente tem essa sensibilidade de entender isso e falar, não, eu preciso parar com isso, eu preciso usar esse recurso a meu favor, porque senão daqui a pouco eu não vou conseguir fazer nada. E esse autodescobrimento é difícil, né? Antes de eu falar desse meu autodescobrimento, só vou trazer aqui evidências de que isso que você falou do seu filho está acontecendo. O que a gente vê agora como formas de conhecer namorados, né? Novos relacionamentos. Meias na corrida, né? Você não tem mais, você tem uma diminuição desse relacionamento direto e etc.
Então, isso é notável, como a gente tem uma mudança nesses formatos de construção de relacionamento e etc. Segundo, a ascensão de influenciadores. Por quê? Porque a gente tem uma perda da construção de personalidade de uma geração. E aí surge como espelho influenciadores mais velhos que acabam ditando como as pessoas, o que elas têm que vestir, o que elas têm que beber, qual caneca elas têm que usar, qual celular elas têm que ter, onde elas têm que comer. Então, isso tem muito a ver com a perda dessa sociabilidade que a gente tem observado. Então, são os lados negativos. E, cara, comigo eu acho que não foi nem tanto a parte de rede social e tal. Acho que eu venho da geração de que a gente trabalhava muito e sem pensar nesse excesso, né? O dia a dia do marketing não é o glamour das câmeras, né? É contratar fornecedores, reunião atrás de reunião. E também eu acho que a gente, geração X, geração Y para trás, a gente perdeu a mão na utilização do celular para manter contato com os funcionários e com a vida profissional. Então, lá no começo dos anos 2000, a gente tinha um desktop, a gente desligava o desktop e o trabalho ficava no trabalho. No final dos anos 2000 ali, começo de 2000, né, começo de 2010, 2008, 2009, a gente começa a levar o notebook para casa. Depois de 2010, a gente começa a ter o smartphone. 2012 ali, a gente já tinha o WhatsApp e aí a gente não parou mais de trabalhar. Então, chegou um momento que, como eu trabalhava na ONU com vários países, 6 horas da manhã eu estava atendendo telefonema para resolver problema com advogado, etc. Reunião com o dia inteiro, com time, com fornecedor, aí pega trânsito, não sei o quê. E à noite dando aula ou reunião até 9, 10 da noite. E assim por muitos anos. E em algum momento, acho que eu contando isso em primeira mão, acho que é o primeiro lugar que eu conto exatamente sobre isso, assim. Acho que é um ótimo backstage. A galera pergunta por que você saiu das Nações Unidas e tal. Acho que o principal motivo é que eu buscava uma melhor qualidade de vida para mim. Uhum. Eu já dava aula há bastante tempo e eu via esse espaço como um espaço mais saudável para minha vida. E aí, acho que também teve o impacto do começo da pandemia. Tive um burnout diagnosticado, assim. Tinha um pouquinho de cabelo ainda. Eu lembro de eu sentado, fazendo assim, falando com a minha esposa, tipo, o que eu faço? A gente não conseguia, não podia ir no médico, né? Tava um caos os hospitais naquele momento. Eu liguei pra psicóloga, fui pro psiquiatra, tudo online e tal. E foi um momento de repensar as minhas prioridades, a minha carreira e tal. E no meio da pandemia, eu peço pra sair, precisa sair da ONU, tem um tempo assim, né? Tem todo um processo, não é tão simples. E aí, eu lembro que eu pensei assim, cara, acho que pior que tá não vai ficar. Porque eu tô fazendo uma migração de carreira no meio da maior pandemia do último século, provavelmente. E, na verdade, foi o contrário, né? Todo mundo procurou aula online no meio da pandemia. Não morre. Virou uma febre. E aí, de repente, eu saí... Eu tava trabalhando num horário mais plausível, mas assim, eu fiquei dentro de casa preso, mas conectado com muitas pessoas. Lives com 1000 pessoas. Foi aquele alvoroço de todo mundo querer fazer curso. Principalmente no começo da pandemia, né? Aproveitar que eu tô em casa e tal. E eu falei, pô, acho que eu fiz a escolha certa. E depois as coisas foram melhorando, foram mudando. Mas isso me faz, hoje, inclusive, conversar com a minha mulher, com muitos alunos, Uhum. sobre buscar o equilíbrio. Essa pergunta eu fiz intencionalmente para você, justamente por isso, porque você é um cara educador e que tá ali na presença, em alguns cursos que você dá aula ali para os mais novos, dessa geração toda maluca aí, digamos, nesse sentido de né, não usar com responsabilidade, de como preparar esses caras, porque eu acredito que talvez a nossa geração seja a última que tem essa capacidade de parar um pouquinho e corrigir. A gente vê pelos altos índices de suicídio dessa galera adolescente e tudo mais, que não tem essa capacidade de parar e falar, opa, reprogramar ainda. Então, assim, não deu certo, tchau.
Eu vou, de novo, eu vou culpar a nossa geração, sabe? E se não. E se você tá tendo que usar muito mais não, mas tá tendo que usar psicologia nas suas É, aulas para a psicologia do marketing digital. sabe qual é o lance? Acho que a nossa geração errou de novo ao criar a geração Z, super protetora, né? Tem a síndrome do ninho vazio, a síndrome do canguru e tal. Vou te falar um negócio. A geração Z não aceita errar, cara. Talvez tenha vindo de casa isso. Quando ela erra em casa, todo mundo sempre passa um pano. Sim. A nossa geração não, né? O chinelo da minha mãe fazia Uh. até curva pra te acertar, né? E então, assim, a gente nunca tinha visto, como nos últimos 10 anos, provavelmente, ou 5 anos. Por exemplo, na sua época de faculdade, né? Na minha, acho que meu pai não sabia nem direito qual faculdade eu estava fazendo, Sim. né? E os pais nunca iam na faculdade. Nos últimos 10 anos é normal o pai ir na faculdade. A gente tem um relacionamento com os pais, como existia na minha época no colégio. Meus pais já não foram nem no colegial, né? No que chamava o colegial ensino médio. Não. O pai Quando você queria era saber. É, O pai só sabia que no final do ano reprovou. Então vai tomar. É isso. Não que também essas gerações estavam certas, mas acho que nesse ponto é aquela velha história da borboleta. Então, a história é: tem uma larvinha tentando sair do casulo, e aí a pessoa tá olhando lá no galho, né? Ela, tadinha, pega um estiletezinho, corta o casulo para ajudar a larvinha a sair e ela sai mais fácil. Ai, fica feliz. Passa alguns dias, ela vê um monte de borboleta na árvore e ela vê uma borboleta com uma asa, a borboleta não consegue voar. E ela percebe que aquela borboleta é a borboleta que ela tinha ajudado, vem um lagartinho e come a borboleta, porque ela não conseguia voar. Qual que é a moral da história? A gente tenta ajudar, mas a força que a larva faz para sair daquele casulo é que vai dar a força necessária para que ela construa asas o suficiente, asas que possibilitem com que ela voe e possa cuidar da sua própria vida, né, e etc. E cada vez mais eu tenho visto que isso foi uma realidade com as gerações que estão vindo depois da gente, né? Sem querer, acho que nossos pais acertaram muito em algumas Sim. coisas. Meus pais, quando eu vou almoçar com eles, eles se culpam. Acho que a gente foi muito rigoroso com você e tal. E eu falo, cara, não acho. Acho que em alguns pontos sim, né? Derrubavam uma Coca-Cola na mesa, putz, era uma treta gigantesca. Mas também, pô, como é que eles iam saber, né? A geração deles, antes deles era pior que eles, então acho que eles já foram melhores. Mas, por um outro lado, eles deram uma educação pra gente, pra maioria das pessoas da nossa geração, onde a gente criou essa habilidade de criar as asas, e é o que você falou, de olhar, parar, olhar. Cara, surtei, tô tomando remédio, mas não é só tomar remédio. Então, um erro que eu cometia e eu fiz essa reflexão. Quando eu fiz essa migração, e até pouco tempo atrás eu cometi esse erro, acho que até no passado, as pessoas queriam, por exemplo, se vocês tentassem marcar comigo esse podcast às 9 da manhã, eu falava que eu viria. Só que hoje, você falou que foi malhar à noite com seu filho. Eu sei que tem mais uma gravação depois dessa e provavelmente depois você tá livre. A gente foi ontem, era 8 da noite. Então, eu dou aula até às 11 da noite hoje. Então, imagina que se eu tivesse começado uma reunião às 8 da manhã, eu ia trabalhar até às 11 da noite. E era o que eu tava fazendo, porque eu não percebi que eu tava vivendo 2, 3 vidas. E aí, no último ano e meio, quase 2 anos, eu não trabalho de manhã mais. Uhum. Salvo as raríssimas exceções. Então, eu só marco reunião depois da 1 da tarde. De manhã é o meu momento, é o momento que eu vou passear com o meu cachorro, é o momento que às vezes eu vou limpar a casa, vou estender roupa, é quando eu vou na academia, agora estou indo 2, 3 vezes por semana, é o momento que eu cuido da minha saúde, vou fazer compra, então eu vou no mercado, tá eu e os velhinhos lá, mas de manhã eu cuido da minha saúde, porque eu sei que eu vou dar aula até a noite. Algumas pessoas não entendem, vê eu postando lá, virou herdeiro. Não, porque às 10 da noite você vai estar na academia e eu vou estar dando aula. Mas levou um tempo para eu entender isso, porque a gente tem aquela sensação de, puta, 11 da manhã, tô vendo TV em casa. Ai, eu não trabalho, né? Então, eu não sou produtivo. Isso é uma falácia, a gente foi criado para pensar assim. Então, será que a gente tá treinando os nossos filhos, geração Z, geração Alfa, para tomarem suas próprias decisões, ou o pai tá indo na faculdade porque ele tirou uma nota baixa? Então, assim, eu tô trazendo provocações, né? Tô trazendo provocações sobre esse ponto de que
pô, nós somos a última geração que faz essa reflexão, mas será que a culpa também não é nossa, que a gente não Sim. tá ensinando as gerações futuras, né? Fica aí a reflexão. Fica aí. Ah, você acredita naquele ditado que fala, ou naquela frase que fala que tempos duros, Fazem homens fortes, pessoas fortes. pessoas né? fortes, né? E aí pessoas fortes tornam Eu vi. tempos mais Fáceis fazem pessoas não tão fortes. não tão e aí, fortes, e aí sim, novos tempos duros virão, né? você acredita. E aí isso traz para mim uma reflexão de que é preciso a dor para poder fazer uma mudança muito drástica. Você acredita que isso, até mesmo por experiência profissional, tipo assim, cara, tá doendo? Preciso reposicionar minha vida. E em paralelo a isso, a gente vai precisar realmente vir um processo de dor desse consumo tecnológico forte para essa gente ter uma ruptura nessas gerações, apesar da gente não saber, como você falou, não se sabe o que vai acontecer. Infelizmente, eu acho que sim, né? Acho que não deveria. Acho que a gente deveria cada vez mais, como pessoas fortes, como sociedade forte, a gente estudar e conhecer novas formas de ter uma vida melhor. E acredito que muitas sociedades conseguem fazer isso. A gente tem exemplos incríveis ali no norte da Europa, né? Suécia, Noruega, Finlândia, que tem uma sociedade cada vez mais livre. Embora ali ainda tenha um alto índice de suicídio e tal, mas a gente tem uma melhor qualidade de vida. Então, não deveria, mas infelizmente a gente tem visto que a gente acaba evoluindo pela dor e tal. Enfim, não é muito minha área de fala, mas a gente deveria lutar por, né, pesquisar e entender o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade como um todo, não discutir se vacina é importante ou não, se a Terra é quadrada, entendeu? Entendi. Ou plana. Então aí, pô, era para os carros estar voando, era para a gente ter energia limpa, para uma sociedade mais justa, para a gente ter uma qualidade de saúde, ensino melhor, e a gente está discutindo se vacina tem chip. Então, acho que tem muitas coisas aí que poderiam ser melhores, né? Os mais importantes para se discutir. É. Então vamos lá partir para a questão, para os itens práticos aí para a gente trazer aí para o pessoal. Vamos lá. As principais redes sociais hoje, vamos lá, quais são elas? Brasil. Aqui do Brasil. Instagram. As principais, Instagram. As mais utilizadas. As mais utilizadas no Brasil é Instagram, Facebook, ainda em segundo. Terceiro lugar, TikTok. Nessa pesquisa não tem o YouTube. Quando tem o YouTube é o segundo. Tá bom. Então vamos. Quando ele entra na classificação. Tem uma pesquisa que tem e uma que não tem. Então, assim, se a gente juntar as duas, mais ou menos, são metodologias diferentes, a gente não pode fazer isso. Mas na percepção aí é Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn e Pinterest. E agora o Threads já passou o X já. Então essas são as 7 redes sociais mais utilizadas. Opa, isso pra mim é novidade. X já era, cara. Já era o X? Assim, a recomendação é, se você já tem uma comunidade ali dentro, da época do Twitter, se você tem uma galera ativa, já tem milhões de seguidores e etc., você vai continuar naquela sua bolha. Agora, você vai começar um canal do zero agora. A recomendação é nem perca tempo indo no X. Não temos mais anunciantes, a gente tem um número altíssimo de robôs. Isso ficou provado quando o próprio Lex Luthor, quer dizer, Elon Musk foi comprar a ferramenta. Ele lembra que ele tentou voltar atrás? Sim. E aí não dava mais no contrato? Porque ele pediu para os criadores, provarem que menos de 25% da plataforma não era robô. Não era fake, conta fake. E ninguém conseguiu provar. Então ele falou assim, cara, então eu não vou comprar mais. Mas ele já tinha assinado lá e não teve como voltar atrás. Ou seja, então a gente já sabe que mais de 20% da plataforma é robô. Cara, na época que eu monitorava as redes sociais do Unicef e Mundo, lá em Nova York, eu que monitorava os números e tal, a queda de engajamento, a quantidade de robô era gigantesca. Isso em 2017 e 2018. E cada mês que passava, eles faziam um expurgo ali, ou seja, na época era Twitter, tentava limpar as ferramentas, então a gente via o número de seguidores caindo, assim. Aí quando eu fazia uma análise mais a fundo para ver quem estava saindo, era tudo robô. E a minha dissertação, eu vou tentar não entrar em política, vou ficar quieto, mas a minha dissertação foi sobre o impacto de fake news em percepção de marca. Então eu fiz uma análise quanti e qualitativa em mais de 500 mil de tweets na época.
Então, cara, eu li mais de 149 artigos sobre fake news e disseminação de inverdades Sim. nas redes sociais. E o Twitter, disparado, é onde tem gabinetes estranhos de um lado dos políticos Sim. com robôs. Mas disparado, assim. Isso aí, assim, é... Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento em Python lá e consegue fazer uma análise específica, você consegue ver exatamente quais são os robôs que tweetam qual robô. Sim, sim. E isso cria uma falsa percepção de verdade. Tipo, minha mãe acredita, entendeu? Tá. Então, quando alguém falou lá que, né, vamos supor, no mundo paralelo, vem alguém e falasse assim, tomar vacina vira jacaré. Aquela pessoa falou isso, aí você tinha um mecanismo que centenas de robôs viravam milhares, exponencial geométrica, e aí aquilo parecia verdade, né? Então, esse é um dos movimentos que levou o Twitter a cair. Começar a perder força. E muito discurso de ódio. Cara, a gente teve casos no Discord de crianças sendo assediadas. Passou até no Fantástico, cara. Crianças, uma menina colocou fogo no próprio gato, queimou a casa, tal. Isso acontecia no Discord. E aí, alguns caras mais velhos pegavam isso e jogavam no Twitter. Então, assim, você tem exposição de menores, você tem coação. E aí, quando a imprensa brasileira perguntava pro Twitter alguma explicação, a resposta era um emoji de cocô, cara. Então, o que as marcas fizeram? Porra, eu não vou mais anunciar, né, num lugar assim. Então, você tem uma debandada gigantesca. Então, enfim, resumindo, a gente tem queda de engajamento, discurso de ódio, fake news e etc. Sai o anunciante. E aí você começa a ficar só uma bolha que todo mundo... É aquela que, tipo, eu te cumprimento, você me cumprimenta, né? Então, eu falo um negócio, você acredita, você fala, e fica eu falando com você mesmo. Uma outra que você citou aí que pra mim foi surpresa é o Pinterest. Existe ainda isso? Cara, o Pinterest tá crescendo. Voltou a crescer? Não, sempre foi, cara. Sempre? É uma percepção... Porque é o seguinte, as redes sociais, elas participam de momentos específicos de jornadas de compra nos meios digitais. O Pinterest, ele tem um papel muito importante no topo de funil para indústrias que são inspiracionais. Então, eu tô falando de design de interiores, tatuagem, obras de arte, alta moda, entendeu? Viagens, então desenhos, obras de arte, arquitetura, construção. Então, em alguns mercados, alguns nichos, é uma rede social muito importante. Legal. Beleza, então a gente tem essa classificação dessas redes sociais. Vamos lá, para o nosso público aqui que está assistindo e ouvindo, algumas dicas importantes de como a gente deve olhar para cada uma delas. Como consumidor, como um anunciante, um empresário, um propagador de algum serviço ou produto. Boa. A primeira recomendação que eu trago é: você sabe quem é o seu público? E, cara, é uma pergunta que é básica do marketing, mas as pessoas não se fazem, né? Você deveria estar em todas as redes sociais? Não. Quais? Aí a pergunta que você pode me fazer é: em quais eu devo estar? Aí eu pergunto qual o seu objetivo do seu negócio? Onde estão seus concorrentes? Quem é seu público-alvo? 3 perguntas. A resposta dessas 3 perguntas vão levar você a escolher qual rede social você tem que estar. Então, uma resposta você deveria estar no Instagram, com certeza, porque todo mundo está lá. 96% dos brasileiros que estão nas redes sociais estão no Instagram. É a rede social mais utilizada, com maior engajamento do país e etc. Ponto. Agora, as outras redes sociais, você pode escolher mais uma para você estar, pelo menos. Ela tem que estar alinhada com o público-alvo, objetivo e benchmarking. Então, esse é o ponto. Dito isso, características principais. Certo. A gente tem o TikTok. Vou responder uma pergunta que você fez, né? Copiar e colar o conteúdo do Instagram no TikTok funciona? Não. Não funciona. Porque são públicos diferentes, são formatos diferentes. A gente tem visto alguns testes que o contrário funciona. Pegar o conteúdo do TikTok e jogar no Instagram. Então, qual que é o lance? Esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, esses stories que talvez tenham feito aqui da gente, é um conteúdo para Instagram. Porque tem uma produção melhor e vai ter edição. Então, ele é mais envelopado. O TikTok é depois que acabar aqui, você me dá o celular aqui, eu vou fazer um vídeo aqui
Ah, pô, já gravei um podcast, então vocês não estão ligados nos insights, pô, é isso. Assim, é totalmente sem edição, mais natural, mais dia a dia, rápido. E se eu quero ensinar alguma coisa, aí é com uma master edição daquela de 5 segundos, com um templatezinho. Então ele tem uma dinâmica muito mais geração Z, já para alfa ali, etc. E para alguns nichos funciona mais. Então, educação funciona muito, mas principalmente culinária, dicas domésticas e tal, e entretenimento. TikTok é topão de funil. Tem o E-Commerce Trends 2025, que ele mostra lá, assim, 13% dos internautas, das pessoas conectadas à internet no Brasil, clicam e procuram algo para comprar no TikTok. No TikTok. Ele ainda não é uma ferramenta de compra, mas ele já é a terceira ferramenta onde as pessoas mais fazem buscas antes de realizar uma compra, ou seja, na jornada. E, assim, a ferramenta de busca do TikTok é incrível. É incrível, assim. É bizarro. Eu também não uso muito. Eu tô lá literalmente porque eu tenho que dar aula, então eu tenho que aprender, eu tenho que conhecer e tal. Eu tenho muitos alunos no TikTok, mas você pesquisa a mesma coisa no TikTok, no Instagram e no YouTube, você vai ver a diferença. Então o TikTok deve crescer nessa tendência, que eu falei que o X deve desaparecer. Então o X já saiu do top 5, já tá no top 8, deve ir embora. E a gente deve ver o TikTok passando o Facebook nos próximos anos. E literalmente a gente deve ter a briga, daqui 2 anos, a briga Instagram-TikTok vai ser Palmeiras e Corinthians aí. Vai ser a briga das redes sociais. YouTube. YouTube é uma rede que sobrevive há muito tempo, né, cara? Que se reinventa. Então, assim, a gente tem algumas tendências, algumas perspectivas. Primeiro, conteúdo é vídeo. Então, você, assim como o TikTok, você está limitado a vídeo. Eu digo isso por quê? Porque no Instagram você tem a possibilidade de fazer carrossel, que é um conteúdo escrito, que costuma ter mais engajamento. Então, você tem outras possibilidades. E lançou ontem uma nova ferramenta no Instagram. Já estão usando aí? Que é o Repost. Então, você pode repostar conteúdos de outras pessoas. E ele criou uma abinha nova ali no seu perfil, onde tem tudo que você reposta. Então vira meio que uma curadoria. Então eu já estou criando uma curadoria só com dicas digitais e principalmente de IA no meu perfil, que não são posts meus. Eu adorei essa funcionalidade. Que aí você joga pra lá todos os conteúdos que você acha relevantes. Que eu acho e relevante. Eu falo, putz, o Bruno só vai trazer coisa boa. É tipo isso. Que não é, tudo bem, não é... Que não foi eu que fiz, mas tem uma curadoria, porque é muito conteúdo, não dá pra eu fazer conteúdo todo dia. Então, né... Então, eu acho que o Instagram tem essa magia, tem outros formatos. Né? Às vezes você não tá afim de ver, que nem eu tava aqui fora, eu não sou o tiozão que vai ficar ouvindo vídeo sem fone. Então eu tava ali, esperando vocês, tava consumindo conteúdo que eu posso ler. Que aí tem uma vantagem do LinkedIn. Também que você tem outros formatos disponíveis. O LinkedIn, cara, ele tá crescendo muito também, ele fica ali, ele tá no top 5, tá na frente do Pinterest, né? Ele não deve passar... Quem deve ir para baixo ali é o Facebook, cada vez mais. Então a gente deve ter nos próximos anos aí Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn como a top 4 que você precisa pensar em ter o seu ecossistema. Cada uma com objetivos diferentes. LinkedIn. Tirando o LinkedIn, que aí é uma realidade paralela, e pensando no LinkedIn como ferramenta de networking, etc., ele deveria ser utilizado para construção de marca. Então, vou dar um exemplo aqui na G Prime TV. Então, seria como a parte corporativa tomasse conta do LinkedIn, não a equipe de marketing, entendeu? Então, meio que um employer branding e meio que como se o RH e a parte de marketing corporativo. Então, por exemplo, às vezes uma foto minha e sua contando um pouco desse tema, seria um post bem legal, me marcando e falando de como foram as experiências, etc. Tem cara de LinkedIn. Dá para pegar o áudio dessa newsletter, desse podcast aqui, dá para você jogar no ChatGPT da vida, ele vai trazer os principais insights, e aí você vai lá e comenta em cima, e transforma aquilo numa newsletter no LinkedIn, com foco no backstage, no público de marketing, etc. Então, essa é a cara LinkedIn. Aí você tem newsletter, grupos já... Eu tenho até um artigo que eu publiquei sobre os grupos no LinkedIn, que eu fiz mentoria e tal. Mentoria não gerenciamento e tal. Esqueci o nome agora.
Consultoria? Não, eu gerenciei os grupos, esqueci o nome. Moderação. Moderação, tá. Essa é a palavra. Eu fiz moderação em vários grupos, e então, assim, grupos não tem muito mais engajamento e tal, mas newsletter tá muito em alta, live no LinkedIn tá muito em alta, mas você precisa ter essa linguagem focado no B2B, focado no profissional que vai utilizar os seus produtos e etc. E também transformar, por exemplo, a G-Prime numa marca empregadora e tal. Tá, boa. Quando a gente fala da mesma marca sua, por exemplo, para o Instagram, aí eu vou pegar o mesmo conteúdo, eu posso pegar o áudio desse nosso podcast, jogar no ChatGPT para ele transformar num carrossel. E aí eu vou pegar as principais fotos e colocar um carrossel ali com 10 slides só com os trechos principais, além de um corte em shorts. Sim. Aí eu foco mais no conteúdo em si, na dica. Tá bom. E nos stories eu posso mostrar os bastidores, acelerado. Então, o Instagram ele é mais flexível, ele vai atender uma gama maior de empresas, diferente um pouco de LinkedIn e TikTok. Então, isso é um básico para a gente entender a diferença das redes sociais, Legal. das principais redes que a gente tem hoje aí, esse plantel. Se for elencar aqui ó, a quantidade de perguntas e dúvidas que eu teria para tirar contigo, rapaz, haja horas aí, haja HD pra gente gravar esse episódio. Mas, cara, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Trazer pra gente um pouco mais dessa questão da relação eu, pelo menos aqui, consigo pensar um pouquinho mais a questão do marketing digital, do desenvolvimento tecnológico versus o desenvolvimento humano. Como é que a gente tem que se atentar para isso? Porque senão a gente pode usar algo que está sendo feito para o lado bom, de uma forma negativa. Eu acho que traz uma reflexão muito legal, assim. O intuito do Backstage é justamente trazer essa ligação, sabe? Do que está acontecendo no mercado corporativo, o que está acontecendo no nosso universo de consumo versus o que isso tem impactado na gente, nos nossos filhos, nas nossas famílias, no nosso modo de ser, porque assim, não existe humanidade se não tiver humano. É isso aí. E assim, cara, foi muito bom te receber aqui. E eu sempre abro aqui pro pessoal que tá aqui, se eles têm alguma pergunta, porque eu já gravei muito conteúdo ali do outro lado, como produtora. E eu ouvi o pessoal falou, nossa, eu queria tanto fazer uma pergunta. Então a gente abre aqui pro backstage aí, adoro se alguém tem alguma cara. a dúvida, pergunta, Rafa, Jéssica. Manda. Pô, eu ia perguntar sobre as redes aí, mas ele detalhou tanto aí que Já foi? Aí, ó. Boa, Que boa. muito legal. Eu uso bastante o Pinterest, viu? Ah lá, viu? Pinterest, cara. Pra fazer pesquisa inspiracional é top. Você comentou que você passou por um burnout. Como é que foi conseguir sair disso? E deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui. Eu sei que você falou muito sobre a questão do home office, deu várias dicas, mas que conselhos você pode dar para quem está assistindo a gente Legal. a evitar passar por isso? Porque depois que passa, que a gente recebe bastante como melhorar, né? Como melhorar. Mas como evitar. Mas como poderia evitar? Qual o limite que a gente pode chegar? Até onde é o nosso limite que a gente pode aceitar pra gente mesmo, pra não acontecer de passar por esse tipo de coisa? Boa. Eu vou tentar resumir rapidinho aqui, porque se o pessoal não escutou direito, mas assim, pelo que entendi, a pergunta da Jéssica é aonde acender o alerta para não chegar no que você chegou, por exemplo, com o burnout. Acho que o primeiro ponto, vou falar pra câmera, né? Pra Isso. galera. Acho que o primeiro ponto é a gente precisa começar a identificar quando a gente está sofrendo algum tipo de assédio. E assédio moral, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. E geralmente a gente é colocado num ambiente que faz com que a gente duvide que a gente está vivendo aquilo e a gente pense que a culpa é nossa. Então, por isso que demora para a gente perceber que a gente
está sofrendo um excesso de trabalho ou de pressão que vai acabar culminando num burnout. Então, o primeiro ponto é identificar quando algo não está seguindo um padrão ali que deveria seguir. Então, por exemplo, você está fazendo muitas horas extras. Você está trabalhando as 8 horas que você deveria trabalhar aí no mundo CLT, mesmo sendo PJ, trabalhando um pouquinho mais, assim, mas quantas horas você está trabalhando e quantas horas está descansando? Porque fazer hora extra uma vez ou outra, ok, mas aquele hora extra virou rotina, você trabalhando 12 horas por dia, o corpo vai cobrar. E aí você está cuidando do seu corpo, da sua alimentação, você não tem mais tempo para isso. Chegando no final de semana, você só dorme, você não faz mais nenhum tipo de atividade, não tem amigos, não conversa com ninguém. E acho que a principal pergunta é, sua vida é o trabalho? Se pergunte, o que você faria da sua vida sem esse trabalho? Então, assim, eu era o Bruno do Unicef. E agora eu não sou o Bruno da SPM, eu sou o Bruno, que estou na SPM, amo estar lá, né? Vai fazer daqui a pouco 8 anos, 9 anos que eu tô lá, quero ficar muito mais tempo, mas se, por exemplo, acontecer de eu não estar mais lá, tá tudo bem. E a gente vê as pessoas presas ao trabalho, sem aquilo eu não sou ninguém, e não é sobre isso. Eu acho que esses são pontos que nos levam a refletir de que tem algo errado. Se você tá sobrecarregado, tá se questionando, não tá dando conta, a culpa não é sua. A culpa é de quem empresas deveriam contratar mais pessoas para fazer aquele trabalho, por exemplo. Isso é muito comum nos grandes empresários brasileiros. Né? Então, por exemplo, se eu sair de férias hoje, tem alguém para fazer o trabalho? Eu posso sair de férias quando eu quiser? Assim, o dia que eu quiser, às vezes tem que combinar com um parceiro e tal, mas tem lugares que você... Não, você tem que tirar férias quando eu mandar. Recentemente, minha mulher estava num outro emprego e aí ela estava com muito problema gástrico e tal, e ela tinha que fazer, a médica falou, cara, você precisa fazer essa semana uma endoscopia e tal, então ela chegou na equipe dela lá, olha, fazer uma endoscopia na sexta, tem como você remarcar para outra sexta? Isso é um sinal, por exemplo, tipo, é uma emergência, cara, você tá muito mal, mas você não pode ir quando você precisa, e quando a empresa deixa, é um sinal de alerta. Se eu faltar amanhã, porque eu tô com algum problema de saúde, e aí quando a Camila voltou, depois ela ter uma licença, a primeira mensagem da chefe foi, a Camila voltou, gente, voltei, 15 dias de licença. A galera, Camila é minha esposa, né, só pra contextualizar. A primeira pergunta foi, então não esquece de fazer tal coisa. A pessoa nem perguntou, você tá bem, tá tudo bem? Então, isso são sinais. São sinais de que você tá sobrecarregado e você não deveria ser a pessoa que salva a pátria o tempo todo. Ninguém é o super-homem. Tem um livro muito interessante que chama Gaslighting, eu não vou lembrar a tagline do livro, mas é uma capa vermelha, chama Gaslighting. Ele fala muito sobre o gaslighting em relacionamentos, mas o gaslighting também é aplicado nos negócios, pelos chefes, não pelos líderes. Tá bom. E aí, tipo, a culpa é sempre do funcionário, eu sou aquele executivo que tem que ter um relógio de 25 mil reais. Então, isso leva as pessoas a não perceberem. E geralmente quem está sofrendo isso acha que é o culpado. Eu sou incompetente. Então você é tratado como incompetente. Por isso que eu comecei falando, as pessoas precisam saber o que é assédio moral. Corrigir pessoas em público é assédio moral. Delegar muito trabalho acima do normal, com pouco prazo, é assédio moral. E depois cobrar excesso de horas extras é assédio moral, e isso geralmente leva a um burnout. Isso para quem trabalha em empresa. Se você é empresário, aí não vai ter ninguém te cobrando. Aí olha para você mesmo, se você não tá exagerando, passe mais tempo com a sua família, cuide do seu corpo. Tem um ensinamento Shaolin, eu luto com Kung Fu e tal, né? Eu treino lá, né? Que fala assim, na verdade, a gente só tem um problema na vida. Ele fala assim, já parou para pensar que quando você tem quando você tem um problema de saúde, você tem só um problema? Você fica hospitalizado, por exemplo, todos os outros desaparecem. Mas quando você não tem um problema de saúde, você tem vários problemas. Então, a gente precisa colocar a nossa saúde, o nosso corpo como prioridade. Então, se você está num emprego ou se você tem uma empresa que não deixa você priorizar a sua saúde, é um ponto de alerta. Adorei a pergunta. Obrigado por fazer essa pergunta. Boa. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Um bom profissional que entrega resultado, que é excelente. Se eu entregar o e-mail amanhã, tá tudo bem. Se eu não pudesse vir gravar hoje, a gente grava semana que vem, tá tudo bem. A gente precisa... Você precisa estar semana que vem. Eu preciso estar aqui semana que vem. A gente precisa normalizar isso. Boa. Né?
Bruno, cara, obrigado Adorei, mais adorei, uma adorei. vez, mais uma vez. Assim, eu teria mais um monte de episódios pra gente remarcar Adorei. e entrar a fundo cada rede social dessa, enfim. Dá pra falar um monte de coisa. Monte. Dica de ferramenta de IA. Então me fala onde que o pessoal vai encontrar pra Boa. falar com você, ver os seus conteúdos, consultoria. Ó, a como primeira que é? dica, hein, Vai lá. que é o personal branding aí, pra você que tem o seu canal e tal, tenta tudo deixar com o mesmo nome. Então, @eu Bruno Pérez, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Com S, hein? Bruno Pérez com S. Então, @eu Bruno Pérez. Você pode jogar eu Bruno Pérez no Instagram, no TikTok, no YouTube, no LinkedIn. @eu Bruno Pérez, ou coloca Bruno Pérez Marketing, né? Que o SEO funciona. Tá bom. Que você vai me encontrar lá. Tem muitos vídeos com dicas no Instagram. Vagas, para quem tá procurando vagas, e muitas dicas também no Boa. LinkedIn. E tem meu podcast. Tá Opa, no vamos lá, deixa Spotify, tá em todas as plataformas, tá no YouTube também, chama Jornadas de Marketing. Legal. E entrevistei um montão de gente, tá acabando a primeira temporada, quem sabe teremos uma segunda aí, né? Quem sabe não. Vai ter. Boa. Vai ter. Mas é isso. Valeu, e cara. podem mandar dúvidas, perguntas, adoro Boa. responder. Às vezes demora porque eu vou estar Claro. cuidando da minha saúde, mas eu respondo, às vezes eu sento e respondo todo mundo. Ah, show de bola, pessoal. Obrigado por terem ficado até aqui. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo aí para a maior quantidade de pessoas possível. Até o próximo episódio.